Olá! Voltamos com a aula de ciências. Já fazíamos um tempo que não tínhamos aula de ciências e por causa das provas. E eu reinicio, abro esse livro, né, esse capítulo, com essa imagem linda dessa ave chamada guará, que tem essa cor avermelhada por causa do hábito e do ambiente que ela vive e do alimento dela. Essa ave, ela se alimenta de uma espécie de caranguejo e ele tem muito esse pigmento que confere essa coloração à ave. Se eu retirar essa ave daqui, olha só, ela é monitorada, está no habitat natural dela e é monitorada, olha o anelzinho. E aí, se eu retirar essa ave daqui, levar para um cativeiro e parar de fornecer esse caranguejo a ela, mudar o alimento dela, ela vai perder essa coloração, ela vai ficar um rosa bem clarinho, apagadinho. Então, é bom que deixe ela lá no ambiente natural dela. E aí, eu começo o texto falando de uma conversa entre duas amigas, falando sobre uma viagem para a Ilha de Marajó. Então, para dar sentido, eu quero que você saiba um pouquinho que lugar é esse. Então, a Ilha de Marajó está aqui localizada em qual região? Se a gente olhar a legenda, essa coloração roxa toda aqui faz parte da região norte. Então, a Ilha de Marajó está aqui, faz parte do Pará e ela é a maior ilha desse tipo de ilha do mundo. Que tipo de ilha é esse? Ela é banhada tanto pelo Oceano Atlântico como por dois rios, o rio Tocantins e o rio Amazonas. Então, são dois rios que banham essa ilha, maior ilha, chamada de flúvio marítima, por causa dos rios e do mar, que banha essa ilha. Um ótimo lugar para conhecer, é um local muito bonito, com muitas riquezas. Então, vamos lá, o que essas meninas, essas amigas falam. Olha só, nessas férias, fui para a Ilha de Marajó, na região norte do país, com meus pais. Veja algumas fotos de lá. E ela vai mostrar as fotos lá no celular. Nossa, que legal! Vamos ver o que as fotos mostram? A gente vai acompanhar essas fotos do passeio que ela fez. A foto mostra a mata, então tem aqui a mata, né, preservada, mostra a mata, e a praia quando a maré está baixa. Então, olha só, a maré está baixa. Maré é um movimento natural de subida e descida da água. Se a maré está baixa, a água está baixa. E aí ela descobre esse litoral. Então, eu tenho uma grande faixa de areia. Quando a maré está alta, a água chega aqui ao pertinho da mata. Então, a faixa de areia fica muito pequena. Então, ela mostrou a foto com a maré baixa. Então, é melhor pegar a maré baixa, que a gente vai ver essa faixa larga de areia que é tão gostoso fazer caminhada. Nessa região também, lá na Ilha de Marajó, tem a região de mangues, né? O Brasil, ele tem uma grande região de mangues, que são os manguezais. O que é isso? Manguezal é uma área de transição entre o ambiente aquático, né? Água do mar ou de rios, e uma faixa de terra. Então, ainda tem uma vegetação, essa vegetação ela tem que suportar esse ambiente quando a água sobe ali, então ele tem que conseguir com baixa oxigenação, então ela tem umas árvores um pouquinho diferentes. É muito rica em matéria orgânica e muitas formas de vida. Então, ela mostra a foto de um manguezal. É muito legal também, se vocês tiverem oportunidade numa região onde tem mangues, e irem conhecer o manguezal. Muita gente vive de extrair coisas do manguezal. Então, é bem lamacento, né? Tem muito... Ela é uma região muito úmida, de uma importância muito grande para a preservação de muitas espécies. Aqui ela mostra uma outra foto também da Ilha de Marajó. Essa é uma foto de dentro do rio. Então, quer dizer, ela estava numa embarcação dentro do rio,
durante um passeio de barco pelo Igarapé. Então, ela estava dentro do Igarapé, do rio Igarapé, e tirou essa foto da paisagem que ela conseguia localizar. Então, aqui tem muitas, olha, perto desse rio, muitas construções em palafitas por causa das enchentes do rio. Aqui é uma família de guarás, aquela ave. Olha a cor dessa ave, linda, não é? Maravilhosa, né? Sem comentários. Então, mostrando que lá na ilha de Marajó tem muitos guarás. Vermelhinhos assim, porque também tem esse caranguejo, provavelmente nos manguezais. Então, vamos lá, gente. O ambiente, o planeta, ele possui muitos tipos de ambiente natural, muitos ambientes naturais. E nesses ambientes, ele é todo ambiente natural, ele é formado tanto por partes vivas como partes não vivas. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre cada parte dessa separadamente, mas eu quero que você tenha sempre em mente que a parte viva e não viva, elas estão em perfeita interação. Um depende do outro. Se eu modificar qualquer coisa nesse ecossistema, ela será modificada, o ambiente todo será modificado. Então, elas estão em perfeita interação, uma depende da outra, para a preservação desse ambiente. O que é a parte viva do ambiente? São seres vivos, o homem é a parte viva, os animais, as plantas, os fungos, aqueles fungos que a gente consegue olhar e ver como os cogumelos, que são grandes, a gente consegue enxergar, os fungos microscópicos, aqueles que a gente precisa do microscópio para aumentar, para a gente conseguir enxergar, as bactérias que a gente não vê, tudo isso são vida, micro-organismos, as plantas, então tudo isso são parte viva desses ambientes. Vamos lá. Então, como partes vivas, vamos passar por alguns exemplos. O homem, os homens, aqui são povos tradicionais, são povos ribeirinhos, né? Vivem integrados aos ambientes naturais. Então, aqui eles estão fazendo a pesca, homens que preservam esse ambiente, porque depende que esse ambiente seja preservado para a subsistência dele. Ele não vive de produtos industrializados, ele vive daqui, aqui ele tira todos os seus recursos necessários para a vida, como construção das suas habitações, como alimento, ele tira tudo daqui da natureza. Então, ele precisa que essa natureza seja preservada. Então, ele interage aqui sem destruí-la. Olha as araras lá da Amazônia, né? As araras são os animais que pertencem ao grupo das aves e também o local delas é a floresta. Se a gente começar a desmatar, esses animais também diminuem a sua população. O jequitibá rosa, gente, o jequitibá rosa é o gigante da floresta. Olha só, é uma árvore brasileira, brasileiríssimo o jequitibá, tem um porte enorme, tanto em altura quanto em diâmetro desse caule, e é considerado um gigante. Olha, se você olhar aqui uma floresta, né, a vista aérea, olha o jequitibá. Gigante, né, em comparação às outras árvores que não são pequenas, mas o jequitibá está lá em destaque. Ele é utilizado para as construções, a madeira, para móveis. Olha só, gente, quantos homens aqui, só que a gente consegue ver, ó, 1, 2, 3, 4, 5, abraçando, e deve ter mais uns 2 lá por trás. Então, quantos homens são necessários para abraçar esse jequitibá? Claro que, gente, tem jequitibás menores que ainda estão em crescimento, mas olha o potencial que essa árvore pode, até quando ela pode crescer. Orelha de pau, conhecido como orelha de pau. Esse é um fungo que ele cresce tanto em madeiras de preferência, né? Em madeiras vivas, aqui está numa árvore, ou madeiras mortas, né? Árvores que já morreram, e eles crescem lindíssimos.
Esses fungos, como que eles se reproduzem? Eles soltam como uma célula chamada de esporos. Então ele solta, a gente não consegue ver isso a olho nu, precisa de um microscópio para ver, mas aqui embaixo, ó, nessa parte de baixo é onde que é produzido, mas a gente não consegue ver. Mas é como se soltasse, tivesse uma lupa aqui com aumento, como se tivesse uma nuvem. E ele caindo no ambiente que seja propício à germinação, ele vai germinar e vai dar origem a uma nova estrutura, conhecida como orelha de pau. Que são bactérias. Gente, as bactérias estão presentes, mas a gente não consegue ver. Esse aumento aqui é proporcionado por um aparelho chamado microscópio. Por isso que a gente diz que esses micro-organismos são microscópios, né? Assim como os esporos que eu te falei dos fungos, que a gente também não consegue ver. A gente consegue ver essa estrutura toda, mas essa nuvenzinha de esporos a gente não consegue ver a olho nu. Então, alguns até com muito esforço, com muito treino, você consegue ver um pontinho, mas sem muitos detalhes. As bactérias, você não consegue ver as células separadinhas a olho nu, precisa dos microscópios. Então, esses pontinhos, cada pontinho desse que forma, olha, uma corrente, é uma célula bacteriana. Então, vamos lá. Nós vimos a parte viva, agora a parte não viva. São os recursos naturais. Então, aquilo que o homem precisa tanto e que às vezes, por precisar, se esquece que ele pode ter um fim. Então, esses recursos naturais, água, o ar, o solo e rochas. A gente precisa de tudo isso. Todas as formas de vida precisa água, ar, solo, né? E até as rochas que são importantes, que são elas que vão dar origem ao solo. Vocês se lembram disso? Então vamos lá. As condições ambientais também são importantes para as formas de vida, só que as condições ambientais, que é a quantidade de luz, do sol, temperatura e umidade, é toda influenciada tanto pelos recursos naturais, que são partes não vivas, como também pelas partes vivas, como as plantas, por exemplo. Ou até mesmo animais em decomposição influencia no solo. Então, gente, tudo está em interação, tudo depende de tudo. Então, os componentes não vivos determinam os locais nos quais os seres vivos conseguem sobreviver. Então, a quantidade de água é determinante para determinadas espécies. Tem espécies, como o cacto, que eles sobrevivem em áreas mais secas. Outras espécies precisam de muita água, de plantas, mas de animais também, os peixes não sobreviveriam apenas com o ambiente, o ar, né, úmido. Não, ela precisa de muita água, né, para dela retirar seu oxigênio. Então, vamos lá. A parte viva e não viva estão em perfeita interação. Elas se integram e se relacionam, então elas precisam uma da outra. Vamos a alguns exemplos? Onça pintada. Isso lá no Pantanal, lá no Mato Grosso, a onça pintada, animal belíssimo, né? A água é uma substância líquida que é fundamental para ter vida no planeta. Então, a onça, ela é um animal terrestre, mas ela, como nós também, precisamos da água para a nossa vida. É essencial para a vida. A gente não vive sem a água. Então, aqui está mostrando a parte não viva, parte viva, mas a onça depende dessa parte não viva. Temperaturas determinam o tipo de ser vivo capaz de sobreviver no ambiente. Se a gente for lá no Polo Norte, trazer um urso polar para aqui para o Brasil, quente, calor, será que ele vai sobreviver? A gente encontra andando pelas matas o urso polar? Não, né?
porque ele precisa de ambientes frios. E, então, aqui as baixas temperaturas do polo é essencial para a sobrevivência desse animal. Solo, minhoca, você vê minhoca subindo pelo muro? Não vê, porque o ambiente para a sobrevivência da minhoca é no solo. Então, o solo é um componente não vivo, no qual muitos seres vivos, fungos, bactérias e outros, né, minhoca e outros, eles vivem. Sem o solo não seria possível essa vida. As rochas são importantes? São. Ah, mas planta não cresce em rochas. Nós temos alguns seres que sim desenvolvem rochas, mas ela é tão importante porque são as rochas que dão origem ao solo. Sem rocha a gente não tem solo. Gente, a quantidade que cada elemento natural tem no ambiente é muito variável, né? E isso forma, de acordo com essa disponibilidade, isso vai formando todo um ambiente diferenciado. E esses ambientes a gente vai depois chamar de ecossistemas. Isso vai formar os nossos ecossistemas. Aqui eu tenho a mata, esse aqui é mata, acho que é da Amazônia, que eu peguei, e esse daqui é cerrado, lá da região central do estado, do país. Então, na mata, as árvores, né, como na Mata Atlântica também, as árvores são muito juntas, próximas umas das outras, e formam aquela cobertura, né, aquela copa ali, cobertura, que não deixa a luz passar com tanta intensidade como deixa aqui no cerrado. No cerrado, as árvores têm geralmente poucas folhas, são tortuosas e elas ficam mais distantes, mais separadas umas das outras, olha. Então, a luz solar que chega até o solo é muito maior num ambiente cerrado do que num ambiente de mata. Vamos lá também. Vocês já viram quando a gente está indo para o rio, lá na serra, a neblina, né? A gente olha, está sempre branquinho. Isso é a umidade do ar. Isso é a umidade muito presente ali por causa das plantas. Então, as plantas que liberam essa umidade, mantém a umidade do ambiente. Agora, existem ambientes com pouca umidade, como, por exemplo, os desertos, as caatingas, têm uma umidade bem menor do que um ambiente com essa vegetação toda. Então, existem ambientes terrestres com muita umidade, como as florestas, e ambientes com pouca umidade, como os desertos. Mas todos eles têm a parte viva adaptada para esses ambientes. Se eu modificar alguma coisa ali, eu vou modificar também tanto a parte viva como não viva. Olha só, aqui é a floresta amazônica, aqui é uma área de floresta e aqui é uma área de floresta desmatada. Essa área foi desmatada. O que mantém a riqueza do solo e a umidade são as plantas. Se eu retiro isso tudo, se eu retiro as plantas, eu vou empobrecer esse solo, que ela deixa de manter o solo, as folhas caídas que mantém a riqueza desse solo. Esse solo é fininho, então ele não se mantém por muito tempo. Não adianta, eu não vou conseguir produzir aqui depois por muito tempo. Eu vou produzir uns 2, 3 anos, depois eu não consigo. Essas terras ficam perdidas, a floresta não vai se refazer, por isso não pode desmatar. Então, a parte viva de um determinado ambiente influencia a parte não viva. Quer dizer, as plantas influenciam o solo. Se eu retiro esse solo aqui, ele deixa de ser mantido. Eu vou mudar a umidade desse solo, porque esse solo aqui é úmido, porque o sol nem vem e chega muito lá, porque as árvores não deixam, não chega no solo. Então, aqui eu vou mudar a temperatura do solo, eu vou mudar a umidade desse solo, ele vai secar muito fácil, eu vou deixar de cair matéria orgânica aqui embaixo, então ele vai empobrecer. Consequentemente, eu vou vou diminuir a população de organismos vivos que tem aqui, que habitam esse solo.
Então, olha só. A presença de vegetação aumenta a umidade do ar, reduz a temperatura e melhora a qualidade do solo de uma região. Vamos lá. Fazendo esse exercício. Identifique como há os elementos não vivos e como bem. Então, vocês viram que tem elementos vivos, que são o homem, seres vivos, os as plantas, os animais, os fungos, as bactérias. E os elementos não vivos são os recursos naturais, como o ar, a água, o solo, as rochas. Então, eu quero que vocês identifiquem aqui A, não vivos, e B, elementos vivos. Agora, eu quero passar para vocês a definição de ecossistemas. Bom, gente, existem dois tipos de ecossistemas, né? Quer dizer, falando de maneira simples, eu tenho ecossistemas que são muito complexos e tenho ecossistemas que são muito simples. O que é ecossistema? É a interação entre os componentes vivos e não vivos. Então, olha só, vivos e não vivos. Se eu tenho uma planta, como por exemplo, uma bromélia, na bromélia ela forma um ecossistema, ela forma uma umidade e ali alguns insetos vivem naquela aguinha que é acumulado na bromélia, alguns insetos vivem ali, alguns até pássaros, lembra do nosso pássaro que vivia no ambiente das bromélias? Então, aquilo ali forma um ecossistema. Agora eu posso, então é o ecossistema simples. Agora eu posso ter um ecossistema muito complexo, como por exemplo, se eu juntar todas as espécies de vidas do planeta Terra interagindo com os elementos, com os recursos naturais do planeta Terra, forma uma complexidade muito grande. Então, tem ecossistemas que são terrestres e ecossistemas que são aquáticos. Vamos lá, os terrestres são as florestas, os desertos, as montanhas, os campos e vários outros. E os ecossistemas que são aquáticos são os ambientes de água doce, como os rios, lagos, lagoas, e os ambientes de água salgada, como os marés, oceanos, mangues e de água salobra. Água salobra quer dizer que é uma água, não é tão salgada, que é um ambiente mais salino, que não é uma água tão salgada quanto a água do mar, mas ela não é tão saborosa assim como essa água que a gente está acostumada, que a gente chama de água doce, embora na água que a gente toma também tem sais. Mas a água salobra, ela tem um pouquinho mais de sal do que essa água que a gente toma. Mas não tem tanto sal quanto a água do mar. Então, vamos lá. Ecossistema terrestre, lá no Pantanal, onde a onça-pintada vive. O córrego ele forma um dos inúmeros ecossistemas aquáticos. Temos muitos ecossistemas aquáticos, mas o córrego é um deles. Ali tem interação da água, as rochas, o solo, os animais que vivem nessa água. Então, forma um ecossistema aqui. Vamos lá? Então, trabalhando? Vocês vão completar o diagrama. Não precisa escrever a resposta aqui. A resposta vai ser escrita aqui no diagrama, tá? Então, onde tem um espaço, A, aqui tem letra A, então vocês vão escrever a resposta ali. Então, vamos lá. Os animais e as plantas são partes do componente. Então, gente, os animais e as plantas são partes do componente vivo ou não vivo? Então, A você vai escrever aqui. Vamos lá. A interação entre componentes vivos e não vivos é chamada de, quando tem interação de componentes vivos e não vivos, é chamada de ecossistema. Interação de componente vivo e não vivo, isso é um ecossistema. Luminosidade,
temperatura e são componentes não vivos. Então, vamos lá. O que são os componentes não vivos? Luminosidade, temperatura. Seguindo essa mesma linha aqui, umidade, são componentes não vivos. Animais marinhos vivem em ecossistemas, 2 tipos, aquáticos e terrestres. Os animais marinhos vivem em ecossistemas. A onça-pintada pertence a um ecossistema e os seres vivos consomem os recursos ambientais. A gente usa esses recursos. Finalizando, terminamos copiem a agenda. Exercícios propostos da página 262, que você vai utilizar o encarte e vai colar aqui. Os seres vivos nos locais que eles habitam. Beijo grande, terminamos nossa aula de ciências.